Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Agora Falamos Nós. Hoje desfalcado, Zé Arnaldo teve... Está aí no Caribe. Caribe. A gente não queria falar, mas o Zé Arnaldo está no Caribe. Ah, sim. Compromissos familiares, Agenda, né? Agenda, tal. Estamos sem o Zé Arnaldo hoje. Eu não sabia que era Caribe. É Caribe. Eu não podia falar ao vivo. Desculpa aí, Zé Arnaldo. Tá bom. Bom dia, Noêmia. Tudo bem? Bom dia, Paradela. Bom dia a todos vocês. Eu vou tentar dar um zoom ali, Paradela. Tá bom, para a gente ficar melhor, né? Ficar mais no... Então vamos... Olha, que maravilha! Ah, beleza. Volte aqui para o seu trono, por favor. Bom, agora... Então, hoje... Hoje nós falamos sós. Falamos só. Só nós dois. Só nós dois. Vamos começar com os assuntos da nossa cidade? Vamos, que eu tenho umas coisas para reclamar. Eu também, como o nosso pauteiro está ausente, eu listei algumas coisas. Uma delas é aquilo que nós sempre falamos, nós não esquecemos de cobrar. Eu não sei se eu cobro do governador, se eu cobro do secretário de saúde, do prefeito, mas aquela AME que foi construída ali ao lado do Mário Gatti precisa funcionar. Não é um elefante branco que vai ficar lá toda bonitinha, pintadinha, lindinha, mas oca. Juntando mato, criando rachadura, e daqui a pouco cai tudo. Daqui a pouco tem uns moradores lá, esses usuários de droga que ficam na rua, invade lá, quebra as janelas, arranca a louça, né? Que a gente sabe que acontece. A AME e do lado tem o CAPES. Né? O CAPES é da prefeitura, a AME é do Estado. Mas é Estado com a prefeitura. Não sei quem é o responsável por inaugurar, fazer aquilo funcionar. Mas já passou da hora, né? Então nós vamos ficar cobrando. Tudo bem, dona Noêmia? Tudo bem, ó. Daí, eu também tenho umas cobranças para fazer aqui, para dela. Já estamos na saúde, posso arrematar outra? Continua. Remédio de alto custo. Ficou um tempão sem remédio. Aí, eles falam o seguinte, vem um estoque. Pode vir buscar. Aí, Campinas inteira... Vai buscar o remédio. Vai buscar, a fila chega lá na Sanasa. E outra coisa, só tem um único lugar para fornecer. Você sabe que isso que eu fico pensando, Paradela. A cidade é grande, não tem essa prioridade de descentralizar. Se tem que descentralizar, tem que ter uma farmácia de alto custo em cada região. Pelo menos em 4 regiões tem que ter. Exatamente. Não precisa ter em todos os postos de saúde. Eu concordo com isso. Mas que tem em 3 ou 4 pontos da cidade, descentralizar isso. Não, é num único lugar. E normalmente, quem precisa do alto custo ou é idoso, né? Ou é doente. E não tem como. O filho, a nora, o sobrinho vai trabalhar, vai o velhinho lá buscar, vai com a sua receitinha na mão lá, fica na fila. Dorme na fila. Tomando sol. Não é justo isso. Está na hora de... Os senhores vereadores que pensam tanta besteira, e nós vamos falar isso daqui a pouco, por que não promovem? Ah, mas não podemos apresentar um plano porque... A gente está preocupado em querer aumentar a Câmara. A Câmara. Não, porque aí isso não é da nossa alçada, porque gera custo. Mas faz indicação ao prefeito, cobra o secretário, faz alguma coisa. O que não pode é continuar assim. Matei os meus 2 assuntos de saúde. Pronto. Então, senhores vereadores, está na hora de parar de ficar querendo aumentar o número de vereadores, ficar fazendo projeto que não tem muito a ver, né? Que não tem muito a ver, que depois lá na frente virou outro elefante branco, e realmente defender a causa que é interessante para as pessoas. Né, para aqueles que votaram em vocês e que daqui a pouco tem eleição de novo, é onde vocês vão bater de novo atrás. Então, que o povo também não tenha memória curta e daí vai lá e, beleza, olha aqui, está pedindo o nosso voto, vamos apoiar o vereador, que ele... Não tem que ter mais isso, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Paradela, sabe o que eu queria falar?
A semana passada, eu estava andando ali na Coronel Quirino, Paradela. Eu até coloquei aqui porque eu achei assim tão... Ela misturou as coisas do programa com receita de bolo. Aqui, ó, caderninho de receita, caderninho da capa branca. E eu peguei aqui, que eu estava andando ali na Coronel Quirino, estava passando... tá aqui, ó. Não é na Coronel Quirino, não. Na Jesuíno Marcondes. Que eu fui conhecer aquele centro de oncologia que tem de um hospital ali no Jesuíno Marcondes. E você sabe que ali, aquela avenida, tem um monte de loja, né? Exato. Ali perto da igreja Santa Rita de Cássia. E não é, Paradela, que tinha uma equipe ali que não identifiquei que era CPFL, não identifiquei que era da prefeitura, cortando uma sibipiruna. Essas árvores, não, assim, todas as árvores são boas, porque é isso, Paradela, tá? A gente está saindo direitinho aí, né? Tá, o Paradela tem aqui o retorninho e já... Já estamos aqui no ar também e a gente checa, né? Senão o pessoal fica, ué... Mas não tá? Tá com problema? Então, Paradela, e a árvore sibipiruna, até aparentemente, ela não estava condenada porque ela está carregada de flor, porque essa época é a época das sibipirunas, então ela está carregada de flores. E eles estavam cortando, porque eu acho que vai fazer um estacionamento ali e cortando a árvore. O interessante é que não tinha nenhuma supervisão de prefeitura ali, não. Eu não identifiquei nenhum funcionário da prefeitura, inclusive porque era uma árvore grande, então tinha um caminhão e já tinha aquele negócio que você enfiava os galhos e do outro lado já saiu o pozinho. E não tinha identificação se era CPFL, se era prefeitura e nem se era INDEC. E estava fechado ali, eles acabaram impedindo o trânsito de passar e só tinha um rapaz fazendo sinal para que passasse, que não passasse. E eu fiquei, e a prefeitura? Tem coisa que a prefeitura fica em cima e tem coisa que passa batido. A impressão, como você falou, que tem aquele caminhão que joga o galho, ele tritura, ele só leva a coisa já partida. Eu tenho a impressão que é uma empresa que trabalha para a prefeitura, que tem esse equipamento, porque esse equipamento não é... Qualquer um. Não é qualquer... Não é normal que tenha. Então, tem uma Então, mas empresa daí, que tem... ontem eu vi os funcionários da prefeitura e CPFL fazendo umas podas no sábado, ali na região do Itajaí, e era da prefeitura e CPFL. Não tinha esse caminhão de triturar. Ou então, o interessado contratou, né? Eu acho que o interessado ali tem bala na agulha, contratou para não sobrar nem vestígio. Já que você está falando isso, há pouco tempo, no domingo aí, nós tivemos corrida aí na Norte-Sul e tal, mas há um tempo atrás teve uma corrida de bicicletas, né? Ciclismo. E na Norte-Sul, naquele trecho lá embaixo, perto do Orozimo Maia, tem aquela árvore chorão, que foi plantada até a pedido do prefeito Chico Amaral. Ele gostava do chorão. E aquilo ficou bonito. Ficou realmente. Mesmo. Ele caía todo no córrego e caía para fora. Só que o que caía para fora ia atrapalhar a corrida. Então, véspera da corrida, passou o cara lá, cortou todo o chorão, para que não atrapalhasse é demais, né? o pessoal correndo. Porque ia ser interditado ali para poder dar espaço, para ter espaço para os carros do lado. Outra coisa, essa aqui foi na esquina da Conceição com a General Osório ali, que faz Conceição General Osório e Emílio Ribas. Está sendo feita uma obra ali, também não identifiquei que era Sanasa, porque não era, e o cara estava fazendo um furo no asfalto, e eles simplesmente interditaram tudo com cone ali, e era o pessoal da obra. E causou aquela confusão no trânsito, e não tinha ENDEC, não tinha... Eu só não fiz um filme. A pracinha para o lado de baixo para poder acessar. Não dava nem para você acessar. Se você estava vindo de baixo, você não conseguia acessar ali para cima, para o Cambuí. Daí porque eu estava dirigindo, não tinha como. Mas deu vontade de parar o carro e ir lá fazer um filminho, porque assim, gente, como que pode? Eu passei por isso lá. Só que eu contornei a pracinha para o lado de baixo, como quem vai lá para Padre Almeida, para voltar para pegar a General Osório.
Em pleno ali Cambuí, num lugar de acesso ali que tem bastante movimento, porque são 3 vias ali. E cadê a dona Indec? Por falar nisso, disse o seguinte, que ia ter uma norma para fazer buracos nas ruas de Campinas. Deu uma reconexão lá, voltou aquele... deixa assim, vamos ficar assim. Tá bonita a sala aqui hoje. Voltou. Eu vou lá desmontar de novo. Não, é que houve uma reconexão aí. Mas aí ele Caiu, foi... Aí tá ótimo. Aqui é tudo ao vivo e a cores, olha aí. Tá bom. O prefeito disse que para fazer buraco na rua ia ter uma norma. Então não pode chegar lá, fazer um buraco, você fez o buraco para esgoto, qualquer coisa assim, depois vai ter que fazer um quadrado, recortar para o asfalto ficar direitinho. Só que a dona Sanasa, pelo menos ali na Moraes Salles, para baixo da Coronel Quirino, fez um negócio que eles fazem uns quadrados, uns furos no chão, a cada 4, 5 metros, enche de buraco. Depois tamparam. Só que, prefeito, já está tudo afundando, então fica aquele solavanco, parece corcova ali. Então eles fazem o buraco, não está certo isso. Tem que ter planejamento, tem que ter a planta do que está passando ali, porque agora tem esgoto, gás, água, gás... energia, dependendo. Energia, depende, às vezes tem... coisa de essas empresas de telefonia, de TV, tá um caos. Então, cada um vai lá, faz o seu buraquinho. E a cidade fica com o asfalto todo picotado. Falar em picotar, sabia o que teve aqui em Campinas? Semana passada foi desbaratada. Desmanche de carro. Os caras roubavam os carros aqui, desmanchavam, picotavam o carro inteiro. Sabe para onde ia? Para Brasília. Tailândia, acho que Ceilândia. Tailândia. Não vai tão longe. Vai para Brasília. Tinha carreta, caminhão, que fazia 2 ou 3 viagens por semana de peças de automóvel. Caramba! Um negócio, mais de 100 carros foram despachados em pedaços para o Brasil. Então, eles tiram a porta, tiram o paralama, tiram a lanterna, tiram... Agora, se tem empresa, entre aspas, que faz isso, é sinal que no outro lado tem quem recebe e quem vende e quem compra. Não, então, e eu até, não sei se você chegou a ver, passou no Bom Dia São Paulo a semana passada, que os caras roubam aquelas peças de bronze do cemitério. E são peças grandes, aquelas estátuas de mais de 1 metro, maior que eu, a peça até. E os caras entravam no cemitério, pegavam a peça, jogavam por cima do muro, colocavam lá dentro do caminhão, do carrinho deles e levavam, porque já tinha daí a polícia, a Guarda Civil Metropolitana pegou, né? Um cara, e o cara levou onde que era, e daí ele deu nome aos bois. Era um dono de ferro velho que já tinha um galpão, e esse galpão ele já deixava a porta aberta ali do galpão para o cara chegar, colocar lá dentro, e na própria porta já tinha uma sacolinha com o dinheiro. Porque assim, você já roubava, deixava lá dentro, já pegava o seu dinheiro. Então ele deu nome aos bois, deu endereço, deu certificado, tudo para esse acontecimento. A mesma coisa que você está falando que aconteceu aqui, né? Já tem tudo destinado, porque se o cara do ferro velho compra e já tem esse esquema, é porque assim o drogado vai lá, rouba, porque ele sabe para quem que ele vai vender. E esse cara do ferro velho, ele também já tem um destino para quem que ele vai vender, né? Mas é um negócio estruturado, viu? É uma quadrilha. Tinha um galpão, gente desmontar o carro, porque como ia ser vendido, não pode picotar de qualquer jeito. Então tira direitinho, e empilha e tal, e o caminhão ia levar para Brasília.
E vai tranquilamente pelas rodovias, E tinha um esquema... inclusive com nota fiscal. Exato, nota fiscal falsa, mas era um negócio estruturado. Tinha o galpão, tinha o cara que desmonta, tinha eu não sei se escritório de contabilidade, coisa do tipo, para fornecer nota fria e tal. E aí foi desbaratada. Mas diz que envolvia mais de 100 pessoas. Brincadeira isso. Sempre aqui em Campinas. E tinha que ir para Brasília, né? Para variar. Para variar, né? Conexão Campinas-Brasília. Ô, Paradela, queria só colocar aqui para você que a gente está ao vivo hoje no Facebook. À tarde a gente está no YouTube a partir das 2h, né, Paradela? Por aí. 2h, 2h30, a gente já está lá no nosso canal ao vivo do Facebook. Colocar aqui, ó, que a Terezinha Carvalho... A gente falou da Terezinha, da delegada Terezinha, semana passada, né? Que ela estava sumida, Terezinha. Você estava sumida. E não é que apareceu a Terezinha? Apareceu, sabe fazendo o quê? Fazendo quitutes. Ah, é? Ela estava... eu aprendi com ela um negócio lá para... canapé, sei lá o quê, para tomar com cerveja, sabe? Ela ensinou, põe um záter lá. Eu vi, viu, Terezinha? Vou fazer, vamos ver se fica bom. Você sabe que se ela ganhar a eleição, nós vamos ter uma prefeita quituteira. Não, uma prefeita... Não, mas hoje o legal é chefe, né? Tá na moda chefe. Quitutes da Terezinha. Se ela não ganhar como prefeita, ela pode fazer um livro, Quitutes da Terezinha. Terezinha, ó, um abraço para você, viu? Obrigada aí pela sua audiência. Então, ela colocou aqui, ó, né? Ela falou bom dia pra gente. Ela deixou bastante mensagem aqui, deixa eu ver aqui. O Marcos Antônio, bom dia. Ela também, a Terezinha fala que desmanche em Campinas não é novidade, a novidade é a conexão com Brasília. E ela está dizendo que ela deu aula em São Paulo 3 dias seguidos. Ah, Terezinha, mas a gente sente sua falta quando você não participa aqui, viu? Tão ativa aqui na participação com a gente. E então você também pode participar aqui. A gente vai deixar uma pergunta para as pessoas responderem aqui para a gente, Paradela? Não sei, eu não preparei não nada. Preparou? Hoje nós estamos meio desfalcados, né? Falta aqueles que estavam... Ele deve estar assistindo a gente, né? Eu acredito que sim, né, Zé? Não, Lá acredito. no Lá Caribe. no Caribe, se tiver conexão com a internet, talvez. Na praia, né? Quem sabe? E hoje, então, nós estamos desfalcados do Face do Zé, né? Que ficava também com as mensagens. Sim. Mas tudo bem. Bom, você falou a respeito dos nossos vereadores. Eles pensaram em aumentar de 33 para 35. Fizeram um balão de ensaio para ver a reação da imprensa, para ver a reação da população, de um modo geral, mas deram com os burros na água. Apenas 2 vereadores disseram sim. Infelizmente, eu não tenho o nome das crianças. Posso até levantar Vamos ver um aqui. próximo programa. 27, 28 foram contra. O presidente, Marcos Bernadelli, saiu pela tangente, né? O presidente não vota, então não sei. Como não vota? Não tem opinião? Vota sim. Desce da presidência, olha, estou transferindo a presidência para o vice ou para um dos vereadores, desce lá no microfone de parte e vota. Mas, como era uma pesquisa, não, o presidente não vota. Sabe por que isso? Porque o IBGE apresentou uma projeção que Campinas tem mais de 1.200.000 habitantes. Com isso, os vereadores já ficaram que nem o cachorrinho lá de casa, rabinho, né? Tudo aceso. Acesos. Opa, podemos aumentar de 33 para 35, isso está na lei. Passou de 1.200. Primeiro, passou nada. Isso é projeção, meus caros. Só pode entrar para esse aumento do número de mesas de vereadores depois do censo. O censo que é oficial.
Isso é projeção. Mas, como eu disse, o rabino deles, digam assim, assanhados, né? Olha, a projeção já deu 1.200, vamos aumentar para 35. Não poderia. Mas, mesmo assim, 27 ou 28 vereadores tiveram o bom senso de se manifestar contra. Então, morreu no ninho. Eu estou vendo aqui que o Galtério defendeu a ampliação. O Galtério é um dos 5. Depois o... Bom, daí tem o Sidão Santos. Não, ele fala que afirmou que ampliar o número de vereadores até aumenta a representação popular. Então, o Sidão também. Sidão e Galtério, deve ser os dois. Tenho só os dois nomes aqui, porque daí tem o nome do Rossini aqui, mas o Rossini dizendo que o número que está já está de bom tamanho, que não precisa aumentar. Os demais, se você pegar 27, 28, mais que os dois, já dá os 30. Está aqui, Bernardelli favorável, Carmo favorável, Gilberto favorável, vermelho, Paulo Galtério favorável, Campos Filho contrário, Vinícius Gratti contrário, Cirilo contrário. Então, foram só aqueles favoráveis lá em cima. Os outros são contra. Então, foi isso mesmo. Marcos Bernardelli, Carmo Luiz, Gilberto Vermelho, Paulo Galtério. Gilberto Vermelho, hein? Que coisa, hein, PSDB? Já houveram dias melhores, hein? Essa pesquisa você está pegando da onde? Estou pegando aqui do Correio. Do Correio, tá. A que eu peguei eram só 2. Acho que já... Quando viram que o barco afundou, os caras já pularam lá. O Edson Ribeiro não informou e o pastor Elias sem opinião. Daí dá 5, né? Mas tudo bem, ainda bem que a maioria disse não a essa brincadeira. Espero que não se arrependam. Não teremos, então, 35 vereadores. E não deveria ter mesmo. Bom. E daí que vocês querem, vereadores, que a gente agradeça esse momento? Agradecer, nossa. Agradecer, nossa, olha que bom, olha o troféu para vocês. Só que, se isso eles falaram não, o aumento do salário do prefeito, disseram sim. Como é que é essa história? O prefeito hoje tem um salário de 23.200. Esse é o teto. Em tese, não se pode ganhar na prefeitura mais que o salário do Jonas. Só que tinha uma lei que aumentava os maiores salários tal, e ficava lá para depois regulamentar. A lei já existe, então os vereadores, a pedido evidente do gabinete, vamos aumentar para 24.900. Já levantaram a bola aí, que isso é inconstitucional, tal, não sei o quê, mas já existia numa lei antes. Então, aumentaria para 24.900. Hoje, o salário atual de 23.200 e qualquer coisa, o salário do prefeito de Campinas já é maior do que o do governador do estado e é maior do que o salário de prefeito. Eu digo salário, porque diz que não é salário, tá? Mas é o que ele ganha no fim do mês. Pronto. Salário de prefeito de Porto Alegre, de Recife, de São Paulo, quer dizer, Campinas está à frente. É uma cidade muito problemática. É uma cidade muito rica, né? Rica. É muito rica. Por isso que assim, a gente dá dinheiro, porque é rico, né? Os moradores são ricos, né? Rico. Porque quem vai pagar guasca nos impostos. Por isso que o imposto é caro. O IPTU é caro. Tem que pagar toda essa gente. E mais, os vereadores aprovaram correndinho em primeira discussão. Só que tem uma implicação nisso. Não é só o prefeito que vai ter um aumentozinho no seu salário mensal. Vai também ter aumento o vice e todos Cascata, né? os secretários. Né? E mais, tem mais de 100 pessoas
são 110 aposentados do Camprev que tinham o limite de pagamento no salário do prefeito. Com esse aumento, 110 que estão presos, né, represados pelo salário do prefeito, vão ter aumento também. Quer dizer, é uma cascata que não acaba mais. Olha o que os vereadores estão fazendo. Por isso, o IPTU de Campinas tem aumento todo ano. Por isso é caro. Por isso as coisas em Campinas, com relação à municipalidade, são mais caras. A água é mais cara, o IPTU é mais caro, as taxas aqui são mais caras. Tudo, porque precisa pagar o prefeito, os secretários, o vice, os 110 represados, com o Camprev quebrado, vai ter que pagar. É justo, né? O Paradela, deixa eu responder aqui as pessoas. Ó, a Terezinha tinha dito, se tem uma coisa deplorável em Campinas são as calçadas, não só pelas irregularidades, buracos e desníveis, mas pela feiura. É feiura mesmo. O poder público tem que chamar isso para si, não pode cada um fazer a sua calçada do jeito que quer. O Marco Antônio... Falar em calçada, seria um outro assunto que a gente pode até voltar. Vamos depois a gente volta. Marca a calçada aí para depois a gente voltar. O Marcos Antônio, bom dia. Daí, ó, a Terezinha, a questão não é legal, é administrativa e moral. Vamos voltar para 21 vereadores. Não vejo outra forma de reduzir gastos a não ser cortando gastos. Garanto que consigo administrar com 21. Já está em campanha. Já. A Paola. Oi, Paola, bom dia. Onde vocês estão hoje? Cadê o José? José está no Caribe. A José Arnaldo está no Caribe, ô Paola. E a gente está... A gente hoje saiu também, a gente foi rebelde. O Zé não estava, a gente saiu do estúdio. Ô, Paola, o Zé está com agenda pessoal, por isso que ele não está aqui hoje, viu? Estamos no estúdio 3. Estúdio 3. Lá tem 2, aqui um. É o terceiro, é o estúdio... Tem o quarto se precisar. Tem. No quarto mesmo. Então, mas, Paula, fica aí, hein? Acompanha com a gente. O Antônio Carlos Tedeschi, bom dia Tedeschi. A Juliana... Juventude em alta velocidade. Então, não é tão jovem assim, né, Tedeschi? Há de convir, né? A Juliana Esteves Pereira também aqui presente, bom dia. E é isso aí, né? Sabe que o Tedeschi montou uma rádio online? Web, com aquelas músicas que ele tocava na programação da velha e tradicional Cultura M. Tedeschi, a gente tem que chamar você aqui uma hora para você contar dessa novidade aí, que eu tenho certeza que um monte de gente que não sabe vai querer acompanhar você, viu? O que ficou tradicional... Não, foram as cartas, lembra? As cartas, e todo dia às 3 da tarde tem a carta. Tem a carta? Continua? Tem a carta, continua. Nossa! Ô Tedeschi, volta aqui, manda como é que é onde a gente... o seu canal, o seu endereço canal, aí na web. Rádio... Para a gente poder divulgar aqui. E a gente combina depois, o Tedeschi, de você um dia participar com a gente aqui para gente... Fazer uma carta, né? Fazer uma carta. Vamos fazer. Vamos combinar, Tedeschi. Topa, Tedeschi, esse desafio no ar? Já vamos fazer. Bom, o que mais, Paradela? Vamos falar das calçadas, então, Paradela. Então, a prefeitura, o prefeito anunciou que vai criar... Tudo tem um nome, né? Um nome de marketing e tal. No fim, fica só no nome, não fazem porcaria nenhuma. Centro Vivo. Vai revitalizar o centro, vai aumentar a guarda municipal, vai mudar a iluminação pública, vai fazer... Então, pode melhorar as calçadas. E outra coisa, prefeito Jonas, eu teria vergonha de ser prefeito de uma cidade que tem o centro de Campinas sujo e porco, fétido em alguns cantos. Por exemplo, em volta do Palácio da Justiça, em volta da Catedral, está horrível. E mais, esses garranchos desse pessoal que pinta prédio. Pichação. Pichação. Eu não sei como é que esse pessoal sobe nos prédios, pinta, picha, faz tudo aquilo e ninguém vê. Ninguém coíbe esse pessoal.
Ninguém escuta um barulho? É, Não, pior que não escuta mesmo, Paradela. parece que são anjos que chegam aqui voando, porque eles pegam prédios altíssimos e pintam de cabo a rabo. Como é que pode isso? O prédio onde funcionava o Correio Popular, ali na esquina da Conceição com o doutor Quirino, tá nojento. Tá feio. Tá feio. Agora, você vai culpar a empresa que deixa o prédio assim? Se nós não temos, como disse o prefeito, precisa aumentar a guarda. Vai ter que pôr um guarda municipal em cada esquina? Será que ninguém coíbe? Porque se fizer uma prevenção, ficar de tocar e pega. E se pegar, tem que dar um corretivo. Vai dar um corretivo. Eu lembro de um juiz, Dr. Vladimir Valler. Levaram lá, picharam monumentos, túmulo de Carlos Gomes. E caiu na mão dele. Você sabe qual foi a decisão dele? Vai lavar tudo. Vai lá, vocês vão ganhar uma buchinha, produto, e vai ser num sábado de manhã, que é para todo mundo servir como exemplo. Ah, mas hoje o pessoal dos direitos não pode fazer isso, coitado dos meninos. Ficar expondo os meninos assim. E uma decisão dessa não é politicamente correta, mas à época ele fez isso. E serviu de exemplo para muitos. E tem que acabar com esse vandalismo que se faz, que se tem aqui em Campinas um campo fértil. Ninguém coíbe, ninguém pune. Fica ao Deus dará. Cidade é porca, suja e fétida, porque o entorno da catedral está lamentável. E também parece que assim vai chegando o final do mandato, né? Vai acabando o dinheiro. Mas eu acho que tem medidas que você nem precisa de dinheiro, né? Para tomar e resolver esse problema aí. A Terezinha está até falando aqui, ó. A Terezinha está falando aqui assim, ó, pichações. Não bastaria acionar as câmeras no entorno? Para que essas câmeras que encheram a cidade de câmera? Para dar multa. O Sincamp, para quê? Para dar multa. Ninguém vê. De noite desliga tudo, vai todo mundo dormir. 6 horas tira da tomada. Arranca da tomada para não gastar energia, economia. E também acho que não funciona muito não, viu? Porque assim, o Sincamp tem umas câmeras em alguns locais que são estratégicos para multar se a pessoa está passando ali no local exclusivo de ônibus, se a pessoa está falando no celular, se ela está fazendo outra coisa que não seja dirigir. Mas, gente, eu vejo cada barbaridade acontecendo que não é possível que isso esteja sendo coibido, porque se fosse coibido, não estaria mais acontecendo. Eu vejo gente andando na faixa exclusiva do ônibus. Eu vejo gente fazendo conversão, principalmente ali na Moraes Salles com a Irmã Serafina, que daí quando você entra ali na Irmã Serafina, você não pode passar para outra mão. Direto eu vejo gente fazendo isso e não é possível, porque se a pessoa ali ela é exemplarmente ali multada ou ela é corrigida ali, não vai mais acontecer, porque o boato vai, eu tomei multa ali e tal. Mas acontece também não é todo só, dia. Viu, Noêmia? Não é só um negócio de multa, não. Tá cheio de amarelinho, que agora não é mais amarelinho. Eles têm que ser educadores do trânsito. Agora de manhã eu fui levar o neto lá no Coração de Jesus, tá assim de amarelinho lá, mas eles não estavam cuidando do trânsito. Estão vendo perua de escolar, se está em ordem e tal. Tem que ver, tem. Mas tem um bando, parece que aquilo cai como abutres. Eles têm que ficar nos pontos, como você falou aí, na esquina da Moraes Salles, mas não lá para ficar mas orientar. Fala, não pode, cidadão, o senhor está entrando errado, tem que só daquele lado. Nos pontos que eles sabem quais são os pontos da cidade, não é só ficar multando, porque aqui a palavra da INDEC, a palavra da CETRANSP é multa, ela se faz em cima de multa. Eles não orientam o trânsito. Agora, eu queria voltar a esse negócio do centro aí, que o prefeito vai fazer. Eu não sei se foi da época do Hélio ou anterior a isso, criaram uma zeladoria do centro. A zeladoria do centro, eu acho que foi criado no governo da Isalene. Então, mas daí o Hélio continuou com isso e foi caminhando. Agora, deveria ter um cidadão, um subprefeito, vamos chamar assim. Gerente e tal, mas dá um título, subprefeito.
é o Zé das Couves. Tudo vai cair em cima do Zé das Couves. Esse cara vai ser o ponto de referência da população, vai chamar as falas, quem não... Porque também tem muito comerciante porco, né? Tem muito comerciante, você vê, invade calçada, põe travesseiro para vender colchão, invade tudo. Então teria que ter o zelador da cidade, demarcar uma área e falar, olha, aqui dentro dessa área nós vamos cobrar de você a calçada quebrada, porque tem que consertar. Uhum. Agora, Campinas está horrível. Está horrível. E vamos ver se não é só uma campanha de marketing que o prefeito está fazendo com esse centro vivo. Vamos dar o crédito, esperar que funcione. Mas, pela experiência que a gente tem do passado aqui, é furo na água. Ó, Paradela, a gente tem aqui a participação do aqui, o Ricardo Sonati. Entrou a Milton da Mata. A Milton da Mata é lá de Amparo, Paradela. Ele tem acompanhado a gente. Um abraço, viu, Hamilton? Hamilton, eu trabalhei com ele em Amparo, lá quando a gente estava na administração, na comunicação da administração municipal lá. A Paola, de novo, aqui com a gente. Aquela calçada de pedestres de Campinas na Glicério ficou super mal feita. Serviço porco. Suzana Estevanato, Mauro Faria. Quer ver? Tinha uma aqui. Aqui em cima, ó. A Terezinha colocou, Paradela, Noêmia, vou fazer um almoço para vocês. Quero ver o Paradela dizer que isso é marketing. Não, daí isso é comida. Comida com marketing. Almoço com marketing. A Paola falou aqui que o centro de Campinas faliu, todos foram para o shopping. E por falar em shopping, hein, Paradela? Você viu, né? Eu mandei para você lá aquela lei do shopping, lá do pagamento do shopping. Seguiu adiante, né? Seguiu adiante. Agora eles estão legislando assim. Você vai lá, gastou mais do que 120, é isso? Acho que é 120. 120, você vai lá e pede para não pagar o estacionamento do shopping. É uma coisa meia, né? Isso aí vai cair no desuso e vai ficar... Não, e o shopping tá recorrendo. Vai ganhar. Vai ganhar. Legislaram dentro da casa do cidadão. Shopping não é via pública. É. E se fosse, não é da alçada do vereador. Então, fizeram um auê. Ano pré-eleitoral. Daqui para frente nós vamos acompanhar cada coisa, cada barbaridade. E outra coisa que eu estava vendo aí, a produção da Câmara, acho que nesse ano, são mais de 500 projetos, sabia? Parabéns! Tudo nome de rua, nome de não sei o quê, nada concreto, nada palpável, só fumaça. A Terezinha também fala que a população aqui devia aprender com o Japão, né, esse exercício de cidadania por parte do poder público. A polícia está presente na vida das pessoas no dia a dia, tem o controle da população. Para se alugar uma casa por lá, a polícia precisa aprovar e fiscalizar o novo morador. Também não é para tanto, né? Não, imagina aqui a gente ter polícia cuidando até disso, senhor. Não é para tanto, não, Terezinha. Vamos. Mas o Japão menos. Não, mas o Japão dá exemplo para muita coisa. Se a gente pra fizesse tudo, né? 10% do que tem. Você lembra? Acho que não sei se foi na Copa aqui, torcedor do Japão, depois do jogo, pegando saco plástico e... Recolhendo lixo, Recolhendo lixo, não dele, porque eles não fizeram não lixo. fizeram. Olha, tem lixo, vamos ajudar a recolher. Isso é uma lição para muitos de nós. Às vezes, nós não tiramos nem o lixo da nossa própria casa. Olha, o Edu Casotti entrou, bom dia. O Cláudio Nicolini também está aqui com a gente. A Paula perguntou no shopping sobre a lei e eles informaram que não sabe. Não sabe mesmo, porque ainda está sendo discutido, Paula, mas não vai dar em nada, viu? Só nós sabemos da lei, viu? Não vai dar em nada isso. Ô, Paradela. Diga. Deixa eu avisar também você que está chegando agora. Hoje falamos nós dois, Walter Paradela e Noêmia Gomes. O José Arnaldo hoje está no Caribe.
Será que vai ter um dia falamos só? Um só? Falamos só. Olha, eu devo dizer que em breve estarão você e o Zé Arnaldo, porque eu tenho uma agenda aí para as próximas semanas que eu vou estar fora, que eu não... Como aquela que você foi para o Nordeste, né? de novo eu vou. De novo? De novo. Gostou, hein? Gostei tanto Praia que eu da tô Boa voltando. Viagem, não. Gostei tanto que eu vou voltar para lá. A gente tá vai bom. acompanhar uma feira de saúde, que é a segunda maior do Brasil. Você sabia que o Nordeste é o segundo maior polo médico do Brasil? É o segundo maior polo médico, só perde para São Paulo. E daí tem uma feira lá e a gente vai acompanhar a feira, então vai ter uma semana aí que eu não estarei aqui com vocês. Daí não sei se você vai falar só ou se o Zé Arnaldo já vai ter voltado do Caribe. Tá bom. Depois eu peço licença em abril do ano que vem. Abril, maio. Final de abril, começo de maio. Que daí você vai... Vamos a É tudo assim, gente. Só eu vou pro Brasil, viu? Só eu fico aqui no Brasil. Zé Arnaldo vai pro Caribe, Paradela vai pra Europa. E eu fico aqui mesmo, ali no Nordeste. Dessa vez Terra Santa. É verdade, você tinha dito já que você é bacana, bem bacana esse seu passeio aí. O Edu Casotti, bom dia, amigos. E aí, a gente continua. Vamos para o Nacional ou você tem coisa local aí ainda? Não, local eu esgotei a pauta. Também não tem muita coisa. Mas se a gente lembrar durante a discussão aqui, nós vamos... Olha, eu sou MEI. Microempreendedor individual. Parabéns, você faz parte de um número crescente no Brasil. Exatamente, bateu um nível recorde. São 9 milhões de MEI. Só neste ano, 1.300.000 novos empreendedores individuais. Isso é muito bom para a economia, gente que se organiza. Você paga um impostinho pequeno, juntando tudo aquilo, e você não está na informalidade. Isso é muito bom para a economia no Brasil. Só de saber que nesse ano, em 2019, 1.300.000 novos empreendedores, é um sinal que a coisa está melhorando. Então, eu já não concordo. Assim, é legal, 9 milhões, nossa, que legal, o pessoal tá... Mas isso é um reflexo da inoperância do governo de não promover emprego. A pessoa está aí desempregada e o que ela faz? Ela tem que recorrer para algum canto. Daí, o que ela faz? Vai virar um microempreendedor individual para ser um prestador de serviço. E o Brasil, a gente precisa de uma economia só com... Você acha que isso se sustenta se a gente tiver uma população só como microempreendedor individual, porque é o vendedor de salgadinho, a boleira? Eu acho que isso não sustenta. Eu acho que a gente precisa de postos de trabalho, né? As pessoas brasileira é muito criativa e está se virando como pode. E como se virar como pode, daí também para não ficar na ilegalidade, para pagar o imposto e ter algum direito aí, se acontecer alguma coisa com ele pega e vai para o microempreendedor individual. Eu acho que assim é legal, eu acho bem bacana assim, o Brasil ser um país empreendedor, mas eu acho que nessa atual circunstância não é por opção, assim, por vontade, é mais por opção. Noêmia, quando se criou a lei dos microempreendedores, se criou essa marca que você falou aí. É vendedor de salgadinho, pasteleiro, desse tipo. Mas a grande maioria desses 1.300.000 é da área de propaganda e marketing, sabia? Não é só a Dona Maria que fazia bolinho. Não é, Paradela, porque a gente também não tem 9 milhões de gente fazendo salgadinho, senão né, a gente já vai virar uma população... A marca ficou essa. Agora, eu acho... Você tem razão, se todo mundo pudesse estar empregado, CLT, bonitinho, com todos os direitos, mais direitos do que deveres, deu qualquer coisa, corre lá, põe o patrão no pau e aí vai pegar. Porque é assim hoje, né? Mandou embora, ou deu qualquer coisa, vai, tenta lá. Vira nos 30. Lá no meu prédio tem 2, 3 lá que
quem prestou serviço, quem foi, não sei o que, vai para o pau e tenta ganhar alguma coisa. O pessoal que mora lá tem dinheiro, eles pagam e boa. E aí a Justiça do Trabalho, que é essa jabuticaba brasileira, né, vai lá e manda ver. Mas esse microempreendedor é preferível do que estar na informalidade. Sim, não, eu não sou contra eles. Melhor. Eu só acho que assim, essa não é a solução que eu gostaria que tivesse no Porque Brasil. nós tivemos uma marca deixada aí pela dona Dilma de desempregar metade do Brasil. E a gente continuou achando, o povo votou achando que ia resolver e a gente também continua mas tá, na UTI, né? A gente tem um ministro o Paulo Guedes, que é o superministro, que poderia ser o cara para resolver bastante. Ele tem bastante ideia, mas de prática no projeto, no papel, saindo, não. E eu vejo cada dia mais aí que eu posso até, se eu tivesse a bola de cristal aqui, eu poderia até prever que o cara não fica até o final, porque eu acho que ele já está ficando meio desgostoso também. Enquanto não sair esse negócio da Previdência, ele não mexe em nada, não adianta. É uma coisa amarrada na outra. Vamos ver se nessa semana... Acho que não é nessa, né? É até o dia 15, a próxima semana. O Senado... E que também os nossos políticos também dá licença, né? Porque quando é interessante, dorme lá, acorda e já resolve. O outro, quando não é para favorecer, vai empurrando. Mas quanto mais demorar, mais eles podem ficar com a faca no peito do... Vai ter que dar isso. Então, mas você acha que isso é um país sério e decente? Não é. Mas esses políticos nós que colocamos lá. Nós que colocamos esses deputados, esses senadores, agora está na mão do Senado, né? Vamos ver se sai. Mas tá. Esse Alcolumbre também. Que coisinha. Você não vê? Fizeram um pacote anticrime do Moro. Uhum. E eles fizeram 3 peças publicitárias. Entraram na justiça para impedir 3 ou 4 partidos, para impedir que se rode a propaganda do pacote anticrime. E por falar em pacote anticrime, deixa que eu lembrei uma coisa aqui, até deixei aqui um recadinho aqui, que, assim, o ano passado, né, o Bolsonaro foi eleito, quando chegou dezembro, assim, começaram a pipocar coisas sobre o filho, sobre isso, sobre aquilo, sobre a equipe que ia trabalhar com ele. Ele veio em dezembro e disse que, se tivesse alguma coisa errada no governo dele, doesse a quem fosse, ele ia ter assim uma medida exemplar para resolver, porque ele não ia comungar com o erro de ninguém. Lembra disso que ele falou? Que ele não ia comungar com o erro de ninguém. Duela quem duela. Duela quem duela. Essa se fosse com cola, o filho, se fosse com o filho, quem fosse o responsável ia pagar com o erro. Pelo menos, assim, naquela época, eu até, nossa, né? O Bolsonaro tá firme. Se ele realmente for assim, ele vai conseguir mesmo. O Brasil, acertou, né? Quem votou nele, beleza, porque é esse o caminho mesmo. O Brasil vai nesse caminho mesmo. Mas daí o que acontece? O que acontece? Flávio Bolsonaro. Tem o... Queiroz. E onde está o Queiroz? Então, nem vou falar onde que está o Queiroz, porque foi o que o presidente ontem quis dizer, mas... Está com a sua mãe. Tá, então, né? Mas não está com a mãe, porque foi na conta da mulher dele. Não, então, se tivesse alguma coisa, não seria com a mãe do repórter, e sim lá com a dona, a primeira-dama, que recebeu esse dinheiro na conta dela, que eu acho também que ela é uma laranja nessa história aí, porque eu acho uma pessoa muito íntegra e serviu de laranja nessa história aí. Que deve estar até brava lá com ele, porque diz que ela é brava, né? Então, também ele deve estar pulando agora, miudinho. Mas, então, ele não disse que duela quem duela, e no final das contas, aos amigos tudo, para os meus filhos aqui, eu vou passar a mão na cabeça, e se eu puder defender o melhor para o meu filho, eu vou defender, que foi depois o que ele disse quando foi para mandar lá para a embaixada, que se ele tivesse que escolher o melhor... Não é o da embaixada, é o outro. Não, é o outro. É o senador. Sim, então... Agora, eu acho o seguinte, que quando aparecer esse troço do Flávio Bolsonaro, o senador, que estaria envolvido com milícias no Rio de Janeiro e fez rachadinha quando estava lá acho que na Assembleia do Rio. Na Assembleia do Rio. 48 depósitos, R$96 mil. Exatamente, 96 mil. Ia chamar o filho,
Ó, teve, se afasta. Sai fora. Cai fora. Não atrapalha o governo, não. Ficou tudo panos quentes, vamos resolver. Não, o pai vai resolver, vem aqui. E isso filho. deixou o presidente com uma mão na frente e outra atrás. Não há, eu concordo plenamente. Ou você assume que tem coisa errada e que vai resolver, enquadra, sacrifica. Não pode ficar convivendo com isso, porque eternamente fica sendo chantageado. E daí o que acontece? Se o Dias Toffoli lá em abril blindou, e agora o Gilmar foi lá e também assinou embaixo. Porque deu ensejo do Toffoli. Vem cá, meu amor. Tá na mão do... Vem comer na minha mão. Então, depois vem o Gilmar. Vem comer na minha mão, meu bem. Então, e esse judiciário também é um judiciário que eu vou te contar, viu, gente? Vocês sabem como que é, a gente tem acompanhado aí, não precisa de ninguém ficar mostrando A mais B e nem desenhando, porque a gente sabe como que é esse judiciário. Também, né, se faz alguma coisa, o Bolsonaro cai em cima, agora favoreceu o Bolsonaro, ele abriu a boca? Não abriu. Agora, e você acha que ele está certo? Ele já não foi honesto com o que ele disse lá em dezembro. Aí Se eu tivesse em rádio aqui, ia colocar uma musiquinha pro Bolsonaro. Qual? Eu vou desdizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu ia cantar essa música para ele ali, se a gente estivesse aqui com a mesa e com edição, tudo. Mais ou menos nessa linha, o Fernando Henrique Cardoso desdenhou o governo Bolsonaro. O general Heleno usou das palavras do rei da Espanha. Por que não te calas? Só fez isso. PHC, por que não te calas? Ele está meio matusquela. A idade já bateu. Bom, o que eu ia falar é que o pacote anticrime, que é uma coisa importante para o Brasil, está, inclusive, sendo aplicado já. O que estão arrecadando de dinheiro que estava por fora e de droga, a apreensão de cocaína e maconha está um negócio impressionante. É por isso que o crime organizado está. Sim, cada vez ele está mais estruturado, né? Tá e aí alguns mandando. partidos entraram com uma representação para vetar essa propaganda anticrime. E o presidente, numa entrevista, acho que sexta-feira ou sábado, disse: chegando uma liminar, eu tiro do ar. Enquanto não chegar, segue o andor, que o santo está fazendo milagre. Que o Moro está realmente impondo esse pacote anticrime. A alegação de vetar na justiça é que a lei ainda não foi aprovada. Então, eles não poderiam fazer... Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem uma outra coisa, você falou de ministro, né? Ex-ministros do STF estão chocados com Gilmar Mendes. Mas agora não o presidente nem o nós. Flávio Bolsonaro não estão mais chocados. Agora estão amigos, amigo. Mas sabe por que eles estão chocados? Porque o Gilmar Mendes falou em validar aquelas mensagens que os hackers obtiveram. Porque aquilo foi sem autorização judicial, então não vale como prova, isso é da lei. Toda vez que você obtiver alguma coisa bisbilhotando, entrando na privacidade, sem autorização judicial, então uma interceptação telefônica ou de correspondência, se bem que correspondência hoje ninguém manda carta mais, né? Não tem validade, não pode servir como prova. E o Gilmar Mendes, que deveria estar lá para defender a Constituição, falou: não, eu acho que nós podemos, para o bem da nação, validar isso, dizer que essas mensagens do Verdevaldo lá são verdadeiras e admiti-las em processo. Os caras ficaram ex-ministros. Não é o Zé qualquer aí da rua, não. O pasteleiro, o vendedor. Não, ex-ministros do Supremo. Para eles isso foi uma heresia.
Você gostou, né? Não, adorei. Adorei. Zé, ô, Paradela, tem mais alguma coisa aí para eu... Emendando nesse pacote anticrime, nós tivemos uma queda de 22% nas mortes violentas. Em 2019, de 27.300 para 21.200. E o pacote anticrime não está ainda aprovado, hein? Só as primeiras ações porque houve um entendimento, e aí isso foi salutar para o Brasil, quando o Moro recebeu os governadores e também os secretários de segurança, a Força Nacional e tal, e fizeram um trabalho conjunto. Acho que pela primeira vez se tem no Brasil o ministro da Justiça, Polícia Federal, Ministério Público e as secretarias de Estado, de governos estaduais, unidos contra o crime organizado. Então, caiu 22% só nesse ano, o que é uma coisa boa. Agora você, Noêmia. Tudo bem, ó. A Paola está aqui. Gente, o Zé Arnaldo está viajando mesmo ou é brincadeira de vocês? É brincadeira, viu, Paola? Ele não está viajando, não. Ele está resolvendo uns problemas pessoais. Daí quem está também acompanhando a gente é a Elizabeth Canizin, senhora primeira-dama. Senhora primeira-dama, um abraço, viu, Beth? Senhora, tudo bem? Estimamos aí suas melhoras, viu, Beth? Que você fique bem logo. O Hélio Ferreira Calado, bom dia, parabéns à dupla. Sem Zé Arnaldo tudo é mais tranquilo. Brincadeira, boa semana a todos. O Hélio Ferreira falou que ele corrigiu aqui o nome do Zé Arnaldo. André da Silva Martinho entrou, a Paola. Mas o Paradela já é aposentado e quer mais? Só porque eu falei que eu sou MEI? Não, eu presto uns servicinhos. Serviços de consultoria, né? Tal, na área... E precisa dar uma nota. Sim. Né, não pode também ser um... Tem até para a empresa que você está prestar conta, você precisa, né? Precisa. Então, abri a minha firminha MEI lá, pago uns 50, 60 reais por mês e dou a nota de prestação. Aliás, vou dar a última nota agora, dia 10. Ela continua. O Eduardo Bolsonaro, junto com o papai, acusaram o comentarista econômico Samidana do seu superfaturamento em palestras. Em entrevista na Jovem Pan, e o Samidana mostrou as notas fiscais das palestras ao Eduardo, que ficou sem chão e pediu desculpas. Bom, pelo menos dessa vez ele pediu desculpas, né? Porque ele não costuma ser educado. A Paola, vendo bem o Paradela fisicamente, parece o Gilmar Mendes. Para com isso. Não parece, não, porque eu já tive um contato, né? Você estava quando a gente fez uma entrevista com o Gilmar Mendes? Não. Lá na outra emissora? Não. Não parece, não, viu, Paola? Nada. O Hamilton D'Amato, parabéns, Noêmia, por sua observação. Hoje são 40 milhões que vivem de bico, 12 milhões vivem de caridade nas ruas e 7 milhões e meio são subutilizados. O Brasil está criando o capitalismo sem consumo. Todo mundo quer vender alguma coisa. Precisa só agora criar uma coisinha, o comprador. A Suzana Estevanato sai, falando dos políticos, né? Sai como se são os mesmos no Congresso, só mudam de sala. A Beth aqui mandou um oizinho para a gente, olha que bonitinho o oizinho da Beth. E daí, Paradela, o que mais que a gente tem para falar aqui? Eu ainda queria falar do dinheiro das laranjas, que chegou na campanha do Bolsonaro. Exatamente, que você pode falar ministro sobre isso? do Turismo, né? Então, tá lá, duela quem duela, e tá lá. Tá lá, Caixa enganchado. 2, descobrindo uma planilha que houve Caixa 2 em Minas. Um negócio mais ou menos assim, cria umas leis malucas que toda campanha política tem que ter um número X de candidatos femininos, mulheres. Então, como não tinha mulher número suficiente, eles pegaram umas laranjas, pegava a verba, e essa verba não ia para a candidata, que nem era candidata. A dona Maria da Silva põe lá só o nome, assina aqui, pegava uma verba para ela, não ia para ela, ia para a campanha desse ministro, que está lá como ministro do Turismo. Aí levantaram
uma planilha que uma parte desse dinheiro, e não é muito, né? É merreca, foi destinada à campanha do Bolsonaro, para presidente. Agora o Bolsonaro veio à Câmara e falou assim, peraí, eu fiz a campanha mais barata da história, que ele usou só a internet. Quanto que ele teve de verba? 4 milhões. Ele gastou 2. Vocês estão lembrados que ele quis devolver 2 milhões para uma entidade beneficente? Para uma Santa Casa. E a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral proibiu, que ele queria mandar para a Santa Casa, que deu atendimento na facada que ele teve lá em Juiz de Fora. Então, em retribuição, ele falou, está sobrando na campanha, não vou usar, pega esses 2 milhões e entrega para eles lá, que eles vão fazer um melhor proveito. A Justiça Eleitoral proibiu, não pode dinheiro de campanha ser destinado, então esses 2 milhões voltaram. Aí ele fala assim, pô, quem tem uma sobra de 2 milhões, sei lá o que fizeram lá em Minas destinar, acho que é 92 mil, para a campanha do presidente. Então está um negócio mal explicado, mas esse ministro que está lá já deveria ser... facão no ministro, gente. Ser limado, não, pelo amor de Deus, o doutor Bolsonaro... Não, doutor general, o que ele é mesmo? Capitão. Capitão Bolsonaro, ó. Então, pisou na bola. Segunda pisada na bola. Eu sou obrigado a dar razão para... Gente, gravem isso, hein? Ele está dando razão para mim. Deveria ter extirpado o Flávio, deveria ter tirado esse ministro. Limpa! Fica aí pagando mico para quê? Momento histórico no Agora Falamos Nós. Walter Paradella está concordando comigo. De vez em quando precisa concordar, né? Não, e essa história também aí... É isso aí. Né? A gente espera que, se algo estiver errado comigo, com meu filho, com alguém da minha equipe, que seja plenamente punido. Mas tem que fazer assim mesmo, não é? Você quer ser transparente? Seja. Não fica só de... não, agora, faz o discurso e mais depois... Eu posso depois... falar de coisa boa aqui? Fala. Teve um projeto chamado Ciência E10. Eles vão aplicar, ou já aplicaram, uma verba que vai atender 500 mil de alunos beneficiados com o tal Ciência E10. Bacana. São 3.920 novos professores de ciência para alunos do 6º ao 9º ano. Então, 500 mil de alunos beneficiados por esse Ciência E10. Vamos ver se, pela educação, a gente pode dar uma revirada, mas não adianta a gente só Brasil. Atender esse público, né? A gente precisa capacitar os professores para que esses alunos possam ter um desempenho melhor e continuar financiando a educação, porque a gente sai do buraco só com educação. Então, mas são 4 Parabéns, mil novos não estou professores. reclamando. É isso aí. Não, vamos fazer concurso público, não é? Não, é isso o aí. pessoal levar lá. Não, vamos... Porque transformaram as escolas, as salas de aula, em diretório político, né? Se você pegar aí a maioria das escolas, eles fizeram doutrinação e seguindo a cartilha lá do Grêmio. Tudo tem que fazer desse jeito. Então, está tudo aparelhado. Então, começa a quebrar. Isso vai levar o quê? Vamos ver como que vai ser, né, gente? Vamos torcer para que dê certo e que também não seja aparelhado por outro lado. Porque essa coisa do aparelhamento, se o governo passado fez, esse também está fazendo. Ele não é diferente, né? Mas cada um faz do seu jeito com os seus interesses. Então, que a gente seja otimista de acreditar que dessa vez é para valer, que a educação não é uma massa de manobra, que ela não sirva aí para ser um instrumento, um objeto de troca, né? Que seja realmente pensando na formação do povo, na formação da população, para que a gente tenha pessoas aí no futuro que possam continuar administrando a nossa nação. Olha, você gosta de omelete? Eu gosto muito. Gosto. Então, só para... Vai dar uma receita aqui? Quitutes do Paradella? Não, passar para a Terezinha. Você sabe que o Brasil tem na pecuária, na agricultura,
exemplo para o mundo e tal. Mas sabe o que cresceu nesse ano, entre 2019 comparado com 2018? Produção de ovos. As galinhas começaram a botar mais. Subiu 7,2%. É o que mais cresceu na pecuária. Porque as galinhas, elas não estão nem aí com a política. Elas vão fazendo o trabalho delas e não tem... Mas é um negócio perverso que faz com a galinha, né? Porque a galinha parece que bota quando está claro. Então você vai nas granjas, acende as luzes à noite, tá? A galinha da bota galinha, de novo. Galinha bota de manhã, à tarde e à noite. Mas bota ovo e nem sei, eu ia fazer um paralelo, alguma coisa, não, mas... bota os ovinhos, aí a gente vai comendo ovo, omelete e tal. E é bom, porque o ovo já foi o vilão do colesterol, né? Hoje já se sabe que ele é muito bom para a saúde, então vamos comer ovo. Isso é uma cadeia, né? As granjas têm trabalho, ração, tem que coletar os ovos, tem que botar, tem que ir para o supermercado, porque tudo isso é feito dentro de um prazo bem calculado, né? Tanto é que a dona de casa, como a dona Noêmia, como a dona Terezinha, vai lá no supermercado, vê a validade. Quando foi, diz que não deve ser a validade, né? Que a gente deve olhar em ovo. Deve ser quando ele foi embalado. O último. Se você pega lá no caipira lá, como que ela não escreveu lá quando que ela botou, né? Exatamente. Então, quando ele foi embalado, o último que foi embalado é o melhor, né? O mais fresco. Vamos embora. Por hoje atingimos aqui o nosso objetivo. Será que vocês gostaram dessa dupla? Como é que... dupla... Como é que fica, hein? Então, escrevam para a gente. Escrevam, nós não fizemos perguntas hoje. Então, vamos escrevam. Vocês como foi a nossa performance sem o Zé Arnaldo aqui? Eu sei que vão falar. O Zé, o programa perdeu graça, não tem nada, tal. Fazer o quê, né? Bom, mas o Zé Arnaldo sempre faz falta e a gente torce aqui, no meio, né? Porque nós somos uma pirâmide. E o Zé a virtude está no meio, não é isso? 3 é excelente. Né? O Zé, ele teve lá as agendas dele, né? E a gente torce para que dê tudo certo, que na próxima ele já esteja aqui com a gente. E você acompanha a gente aqui nas redes sociais, porque esse programa vai ficar no Facebook, você pode assistir num outro momento, ou você pode nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube. Agora falamos nós. Em brevemente nós estaremos em outra plataforma que a gente só vai falar a hora que estiver pronto, né, Paradela? Sim. Sem imagem. Sem imagem. Só som. O que será? O que será? O que é uma coisa tecnológica que só tem som, não tem imagem. Você só escuta o som. O vurto você não vê. Sem vurto. É televisão velha, né? Só tem som, não tem imagem. Tá bom? Então, gente, uma boa semana para vocês. Que dê tudo certo. Positividade. Vamos ter esperança. E acreditar que tudo vai melhorar, viu, gente? E a Noêmia levanta aqui. Agora eu levanto. Para desligar. Só que esse estúdio, a câmera fica mais longe, né? Então, espera aí que eu vou fechar, vou desligar aí, tá bom? Vai dar uns 5 passos, chegar lá e puf! Tchau, Vamos lá. gente. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Tchau.